Então vamos ver já uma aplicação, né, dessas medidas de posição que a gente viu. Então, a primeira questão, né, que a gente vai ver relacionado, na realidade está relacionado com o que a gente chama de erros de coleta. Então, quando a gente vai coletar dados, né, podem acontecer erros que geram valores bem afastados dos outros valores da série, né? Esses valores, né, afastados, a gente chama de valores discrepantes ou outliers em inglês. Esses valores, né, que provêm de erros, né, eles podem afetar a análise dos dados. Então é possível definir limites, né, para aceitar ou não esses valores, né, para definir qual o limite entre um valor discrepante ou não. E a gente vai definir esses limites utilizando as medidas dos quartis. A gente vai, a partir dos quartis, definir limites, né, que a gente vai chamar de cercas. Então, o primeiro valor a gente vai chamar de amplitude interquartílica, vai ser simplesmente a distância do terceiro para o primeiro quartil. Então a gente vai definir as cercas externas. A cerca interna externa inferior vai ser o valor do primeiro quartil menos 3 vezes a amplitude. E a cerca externa superior vai ser o valor do terceiro quartil mais 3 vezes a amplitude. Os valores fora desse intervalo, né, entre essas duas cercas, são chamados de valores mais que discrepantes. E além das cercas externas, a gente também tem cercas internas. É a mesma ideia, só que ao invés de utilizar aqui 3 vezes, né, a gente vai utilizar 3 sobre 2, 1,5. E aí os valores que estão... Então esse intervalo aqui das cercas internas está contido, né, no intervalo das cercas externas, né, e os valores fora são chamados de valores discrepantes. Então essas duas cercas aqui são os limites. Menor do que a cerca interna inferior ou maior que a cerca interna superior é um valor discrepante. Então, graficamente a gente teria assim. Então imagina aqui que os pontos representam os valores da série, né? Então primeiro a gente calcula aqui os 3 quartis. A amplitude interquartílica é a distância aqui do terceiro para o primeiro quartil. Aí a cerca interna, né? A cerca interna superior vai ser o terceiro quartil mais 1,5 vezes a amplitude, né? E a cerca interna inferior vai ser o primeiro quartil menos 1,5 vezes a amplitude. E as cercas externas, né, é a mesma ideia, só que ao invés de usar aqui o valor 1,5 vai ser o valor 3. Então o que está aqui dentro das cercas internas são os valores não discrepantes. O que está fora das cercas internas são os valores discrepantes. E o que está fora das cercas externas são os valores mais que discrepantes. Bom, e também com isso a gente vai ter mais um recurso gráfico, né? Mais um gráfico que a gente vai utilizar para representar a distribuição de uma série, né? Ele é chamado boxplot, o desenho esquemático. Ele vai utilizar os valores dos quartis para representar a distribuição. Aí como ele é construído, né? A gente vai traçar um eixo referente aos valores, né, dos dados, e vamos traçar um retângulo com as extremidades no primeiro e no terceiro quartil.
E a gente vai traçar dois segmentos que vão aqui desses lados, né, do retângulo até os valores não discrepantes mais extremos. Então aqui tem o desenho de um box plot. Então ele vai ser um retângulo, né, com os lados aqui nos valores do primeiro e do terceiro quartil. A gente também pode indicar aqui o segundo quartil. No caso aqui está sendo indicado por um outro traço aqui no interior do retângulo, né? Então aqui fora das cercas internas, a gente tem os valores discrepantes. E a gente vai traçar esses segmentos aqui, né, que vão até o maior valor não discrepante e o menor valor não discrepante. Aí com isso a gente tem uma ideia da distribuição, né? Se os valores estão se concentrando mais aqui acima da mediana, né, ou abaixo da mediana. E também ele é muito útil para comparar séries distintas, né? Então imagina aqui que eu tenha dados, né? Consumo diário de proteína em gramas per capita. Então aqui eu tenho os dados, essa tabela aqui de contingência, né? Com duas variáveis. Então aqui a gente tem os países, né? E as fontes de proteína. Então, só olhando aqui para a tabela, né, não é tão claro a gente ver a variação, né, do consumo, seja com respeito à fonte ou com respeito ao país, né? Então, por exemplo, seria difícil a gente dizer qual país consome mais proteína, né? E também com relação aqui às fontes, né, quais são as fontes mais consumidas. Bom, olhando aqui, né, para as dezenas, né, a gente poderia dizer que, por exemplo, claramente que o consumo aqui de proteína de carne de boi é maior do que a proteína, consumo de proteína a partir de carne de peixe, né? Mas não dá uma ideia muito precisa a tabela, né? Então nesse caso a gente poderia calcular aqui o box plot de cada uma dessas séries para poder comparar, né? Então vamos calcular aqui o box plot para a série de cada fonte aqui de proteína. Então a gente precisa calcular aqui os 3 quartis, né, para cada uma dessas colunas aqui que representam a série. Então a partir dos quartis a gente calcula o valor das cercas, né, cerca interna superior e cerca interna inferior. E a partir do valor das cercas a gente calcula o máximo valor não discrepante e o mínimo valor não discrepante. Então com isso daqui a gente consegue desenhar, né, o box plot para cada uma dessas séries. Então ficaria dessa maneira aqui, né, a representação. Então a gente vê que bom, de fato, né, parece que a fonte mais utilizada são cereais e depois carne bovina, né? Também parece que as verduras são a fonte menos utilizada de proteína, mas também a gente poderia ver, por exemplo, que deixa eu ver aqui. Bom, se a gente comparasse, por exemplo, esses dois aqui, né, que seriam da frutas e de peixe, né? Então, se a gente olhar para a mediana, né, a mediana do peixe parece que é maior, quer dizer, é maior, né? Mas o máximo aqui
do, é, do box plot referente ao consumo de proteínas de fruta é maior. Então tem em algum país, né, se consome mais proteína de verdura do que em todos os outros consomem proteína de peixe, né? Também a gente tem uma ideia da variabilidade aqui. Então, por exemplo, a gente tem uma maior variabilidade aqui no consumo de proteínas de cereais. Então, tem países que consomem muito, tem países que consomem pouco. Em contrapartida aqui, para o consumo a partir do leite, a variabilidade é bem pequena, ou seja, todos os países consomem basicamente a mesma quantidade de proteína a partir do leite. Então dá para a gente extrair várias informações a partir desse tipo de gráfico.